O Evangelho do Dia com o Padre Primo Hipólito. Evangelho do Dia, domingo, dia 12. Celebramos o 24º domingo do tempo comum. O Evangelho que vamos partilhar e nos ilumina é de Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 35. Muito bem, como eu disse que ontem nós terminávamos uma semana, período de 7 dias, período de perfeição, período de planificação, se a gente de fato se jogar nessa planificação. Hoje, então, domingo, nós iniciamos um novo ciclo de mais 7 dias. Então, vamos colocar em nossa cabeça, em nosso coração, em nossa vida, que nós temos aí 7 dias para nós deixarmos a palavra de Deus planificar, santificar, melhorar a nossa vida. Por que eu digo isso? Um período muito longo, se a gente coloca um período muito longo, por exemplo, eu não vou mais na minha vida, durante este ano, não vou mais fazer tal coisa ruim que eu sempre faço, ou tal pecado que eu sempre faço. É muito longo e a gente acaba fazendo. Então nós temos que adotar o mesmo processo de recuperação dos nossos rapazes e moças quando estão numa casa de recuperação de um dependente químico. Eles adotam, e tem que adotar sempre, aquela orientação dos 12 passos, orientação do AA, do NA, o tal do só por hoje, né? Se ele fala só por hoje não vou tomar, então é um período curto. Nesse período curto, então, vai se acostumando a não tomar mais. É de um pequeno período repetido todos os dias, dá um período longo e o cérebro da gente, a nossa pessoa nem percebe isso. O que eu estou dizendo da mesma forma, se nós colocarmos a nossa vida a ser planificada, a viver o reino de Deus dentro desses 7 dias, então nós vamos nos esforçar mais, sabendo que é de domingo a sábado. Depois nós renovamos novamente o compromisso de nós estarmos vivendo a plenitude da palavra. E assim vai até o nosso ser, de fato, se acostumar com esta palavra de Deus, se acostumar em construir o reino de Deus e se afastar daquelas coisas que são más, como o evangelho de ontem, se afastar de ser daquela árvore que sempre dá fruto azedo. O evangelho de hoje, por exemplo, Jesus, nesse domingo, para iniciar esse tempo de planificação, Jesus nos coloca Pedro dando assim 2 respostas totalmente diferentes uma da outra, contraditórias, aliás. Quando Pedro vai responder quem é Jesus, quando da sua pergunta, Pedro diz, tu és o Messias. Daqui a pouco, quando Jesus diz que vai sofrer, vai para Jerusalém, Pedro diz que isso não te aconteça. E Jesus diz, afaste de mim, Satanás. Então, significa que Pedro não tinha planificado tudo ainda. Não era culpa dele, ainda estava acontecendo tudo isso na vida dele. Mas nós não podemos, dentro desse processo de planificação, do amor de Deus em nós, a palavra de Deus em nós, nós não podemos ter essas dúvidas cruéis. Dúvidas vamos ter. Situações de azedume, nós vamos ter, claro, pecados vamos ter, mas este pecado de reconhecer Jesus e depois não reconhecê-lo mais, de aprovar Jesus, depois desaprová-lo, dele enfrentar, de ter que enfrentar aquilo que ele tinha que enfrentar, que era o martírio da cruz, nós não podemos. Nós temos que assumir, aceitar tudo isso de uma forma positiva, para que a ressurreição possa acontecer no nosso dia. Pedro não queria que a ressurreição de Jesus acontecesse. Pedro não queria que Jesus sofresse o martírio da cruz. Pedro não queria que Jesus fosse para Jerusalém. Mas ele diz, não, eu tenho que ir. Porque se eu não for, não vai se planificar nada.
O reino de Deus vai ficar capenga, talvez nem a proposta poderia ter acontecido. Mas era preciso ir para Jerusalém, era preciso sofrer o martírio da cruz para acontecer a ressurreição, para acontecer essa proposta plena que eu estou dizendo de vivê-la durante uma semana que nós estamos vivendo hoje. Então a Páscoa aconteceu, a Páscoa plena, não a Páscoa apenas de uma celebração, mas a Páscoa no sentido de construção do reino de Deus. A proposta está aí. Então nós não podemos cometer jamais este pecado, esse deslize de não permitir que toda a história da salvação aconteça em nós. E nós nos tornemos participantes desta história da salvação. Que Maria Santíssima nos cubra com o seu manto sagrado e que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.